Here it comes! Boom shakalaka! Fala galera, mais um vídeo está começando aqui no Boom Shakalaka e hoje não tenho cenário, eu não tenho escritório, eu não tenho chroma key, eu estou no meu hotel, eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, amanhã eu tenho um show aqui com a Fresno e eu decidi fazer um vídeo às pressas, a iluminação talvez não seja das melhores, mas eu vim aqui porque eu quero falar de uma teoria que eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já tinha ouvido falar um tempo atrás, nunca fui atrás para descobrir o que era, eu estava ouvindo um podcast essa semana e citaram novamente esta teoria. Ela é a Ewing Theory, a teoria do Ewing, a teoria do Patrick Ewing. Vocês sabem o que é a teoria do Patrick Ewing? A teoria de Ewing, ela foi proposta por um rapaz chamado Dave Cirilli e difundida pelo seu amigo Bill Simmons, que é um jornalista da ESPN americana, e ela explica o porquê de alguns times ficarem melhores após perderem o seu melhor jogador. Isso se aplica a todos os esportes, mas eu vou falar aqui no vídeo, eu vou me restringir apenas a jogadores da NBA. Segundo o Dave Cirilli, duas coisas precisam acontecer para a teoria do Ewing ser posta em prática. A primeira, um jogador que é uma estrela do seu time, que recebe uma quantidade absurda de atenção da mídia e de interesse dos fãs, mas que ainda assim não consegue levar o seu time a uma briga por algo mais importante. A segunda é quando esse jogador deixa o time, seja por lesão, seja por troca, seja porque ele se tornou free agent, seja porque ele se aposentou, todos, a mídia e os fãs, automaticamente descartam esse time da briga, porque dizem que sem esse jogador, o time jamais vai conseguir chegar mais longe ou ser campeão. E aí que entra a teoria de Ewing. O time acaba jogando melhor do que o esperado e alcança mais do que estava alcançando com este jogador que era teoricamente o seu melhor jogador. Mas por que que isso acontece? Por que que perder o melhor jogador tornaria o time melhor? Eu vou entrar em alguns exemplos da NBA aqui, começando obviamente pelo Patrick Ewing, que leva o nome da teoria, mas só para deixar claro, o Patrick Ewing, ele foi um excelente jogador da NBA, ele jogou 17 temporadas na NBA, foi 11 vezes All-Star, ele foi bicampeão olímpico, ele era o pivô titular do Dream Team de 1992, ele foi campeão da NCAA em 1984 pelo Georgetown, vencendo a Universidade de Houston do Hakeem Olajuwon na final. Êxito na carreira o Patrick Ewing tem de sobra. Aparentemente ele só herdou esse nome para a teoria por ser o jogador com mais exemplos, talvez, de ocasiões que a teoria aconteceu, desde a época lá de Georgetown na faculdade até a carreira na NBA com o New York Knicks. Eu vou falar do exemplo mais clássico do Patrick Ewing na temporada 98-99, embora a carreira dele já tivesse passado do auge, na temporada 98-99 ele ainda era o maior pontuador dos Knicks com 17,3 pontos, 9,9 rebotes, também era o líder, e 2,6 tocos por jogo, também era o líder do time do Knicks. No segundo jogo das finais da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, ele rompeu o tendão de Aquiles e daí em diante ele ficou de fora do time até o final dos playoffs. Todos achavam que o ano do New York Knicks tinha acabado, tinham perdido seu principal jogador, sua estrela Patrick Ewing, era hora de os Knicks caírem fora. Na verdade, eles até tinham ido longe demais. Eles tinham se classificado em oitavo na Conferência Leste, tinham derrotado o primeiro colocado, o Miami Heat, por 3-2, depois derrotaram o quarto colocado, que era o Atlanta Hawks, por 4-0, e as finais de conferência, finais da Conferência Leste, teoricamente já seriam o suficiente para um time que se classificou em oitavo na Conferência Leste. Mas aí a teoria de Ewing entrou em ação. Sem o seu melhor jogador, o New York Knicks venceu 4 dos seus 5 jogos seguintes contra o Indiana Pacers e venceu a série por 4-2. Como que se explica isso? Nesse caso, contra o Indiana Pacers, embora o Ewing ele fosse fundamental no esquema do New York Knicks, principalmente para marcar o gigante holandês Rick Smits do Indiana Pacers, quando o Ewing saiu do time, o time teve que mudar a forma de jogar e se tornou muito mais rápido. O ataque ficou mais concentrado nos wings, né, naqueles jogadores mais abertos, como o Allen Houston, o Latrell Sprewell e o Larry Johnson. O Marcus Camby meio que assumiu essa função do Patrick Ewing ali no meio, e os Pacers não estavam preparados para jogar com um time tão rápido. Os Knicks ficaram melhores e passaram para as finais da NBA sem o seu melhor jogador. Existem alguns outros exemplos na carreira do Patrick Ewing onde isso aconteceu, vezes que ele se lesionou e o time se tornou melhor, vezes que ele estava com problema de faltas, foi para o banco e nesse período que ele estava no banco, o time em quadra também ficou melhor. Mas esse episódio das finais da Conferência Leste de 1999 talvez seja um resumo das aplicações da teoria de Ewing na carreira do Patrick
Ewing. Agora eu vou falar exemplos da teoria de Patrick Ewing com outros jogadores da NBA. Não podemos deixar de falar de Elgin Baylor, lenda dos Lakers, jogou nos Lakers por 14 temporadas entre 58 e 72, média de 27,4 pontos na carreira, chegou a 38,3 em uma temporada, 11 vezes All-Star, 10 vezes nos All-NBA Teams nos finais das temporadas, chegou em 8 finais e não ganhou nenhuma. 0 título para o Elgin Baylor, muito por isso eu elegi ele o melhor jogador da história da NBA, dentre os que não tem títulos. Vou colocar o link aqui em cima para quem não viu ainda, vou deixar na descrição também. Continuando na sua 14ª e última temporada, ele jogou as primeiras 9 partidas, machucou o joelho e decidiu se aposentar de vez. Era lesão recorrente que ele tinha no joelho, decidiu se aposentar. Da partida imediatamente seguinte dos Lakers, após a aposentadoria dele, do jogo seguinte até o jogo número 42 da temporada, eles venceram todas as partidas. Da aposentadoria do Elgin Baylor, os Lakers conseguiram a maior sequência de vitórias da história da NBA, com 33 vitórias seguidas. E ao final da temporada, eles foram campeões da NBA depois de 18 temporadas, desde a época do Minneapolis Lakers, que eles não ganhavam nada, só perdiam pro Boston Celtics do Bill Russell. Sim, após a saída de um de seus melhores jogadores, os Lakers ficaram um time melhor, mas por que isso aconteceu? Muito provavelmente, outras melhores opções de ataque no time, como o Jerry West, o Gail Goodrich e até o Wilt Chamberlain, que estava lá no final de carreira, estavam sendo subutilizados. Isso porque o Elgin Baylor não era mais tão eficiente como ele costumava ser, mas ainda assim estava recebendo a bola tantas vezes como ele costumava receber. Depois que o Elgin Baylor saiu do time, o Jerry West e o Gail Goodrich, dentre outros, passaram a ser melhor aproveitados e o time acabou ficando melhor após a saída de seu principal jogador e maior lenda da franquia até aquele momento. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, só para falar da Ewing Theory, mas antes de acabar eu quero dar um exemplo mais moderno para vocês, mais próximo da NBA atual, que seria o Carmelo Anthony. Tanto o Denver Nuggets quanto o New York Knicks ficaram melhores após a saída da sua maior estrela, Carmelo Anthony. Os Nuggets, após trocarem o Carmelo Anthony, 2 temporadas depois já estavam com uma campanha de 57 vitórias e 25 derrotas e o melhor ataque da NBA. E o New York Knicks trocou o Carmelo Anthony da temporada passada para essa, e isso abriu caminho para a estrela de Kristaps Porzingis brilhar cada vez mais, e o time está com um recorde melhor do que ele estava na temporada passada, neste momento da temporada, quando eles ainda tinham o Carmelo Anthony. Aliás, a Linsanity, que foi quando o Jeremy Lin desabrochou na NBA e os Knicks conseguiram 7 vitórias seguidas e ele empilhou jogos com mais de 20 pontos, aconteceu na temporada 2011-2012 após as lesões de Amar'e Stoudemire e Carmelo Anthony. Então resta saber como vai estar o Oklahoma City Thunder no ano que vem após a saída do Carmelo Anthony, ou não, ainda tem mais um ano de contrato. E para finalizar mesmo, uma mini teoria de Ewing dessa temporada, o Washington Wizards estava com 26 vitórias e 22 derrotas quando o John Wall se machucou. E aí todo mundo pensava, o time vai afundar, vai perder de todo mundo, o Satoransky não vai segurar a bronca de ser o armador titular dos Wizards. Não, o time venceu 10 dos 13 jogos seguintes, chegando a 36 vitórias e 25 derrotas, hoje a campanha de 38-28. Em média, o recorde de 12 vitórias e 6 derrotas sem o John Wall é melhor que o recorde de 26 vitórias e 22 derrotas antes da lesão do John Wall, embora ele também não tivesse jogado algumas dessas partidas. E vocês veem à mente algum outro exemplo da teoria de Ewing, algum outro time que ficou melhor após a saída do seu supostamente melhor jogador? Digam aí nos comentários. Eu sei que esse vídeo aqui eu fiz às pressas no quarto de hotel, não tá muito bem iluminado, eu não tô com a melhor das roupas, mas se tiverem mais exemplos, coloquem aí nos comentários pra gente conversar. Este foi o vídeo da teoria de Ewing. Deixo aqui um grande abraço pra vocês e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Boom Shakalaka. Um grande abraço.